Hoje vamos falar sobre um tema bem difundido, mas que sempre gera muitas dúvidas. Diferenças entre manchas e melasma. Quais são os tipos de manchas que podemos identificar, incluindo o próprio melasma? Quais são as suas causas, diagnóstico e os tratamentos usuais? Meu nome é doutora Priscila Menezes, sou PhD pela USP na área de estudos de pele, envolvendo laser terapia, cosmetologia e muita farmacologia. Trabalho há mais de 10 anos desenvolvendo protocolos clínicos de tratamento para o melasma e eu vou te ajudar a tornar-se um especialista no tratamento do melasma do seu paciente, com resultados rápidos, seguros e eficientes, gerando, portanto, um retorno financeiro para o seu negócio com o meu método Melan Redux. Olá, meus queridos profissionais e pacientes que me acompanham. Estou muito agradecida de coração pela presença de vocês e participação enviando sugestões de assuntos, perguntas e comentários. O meu método de tratamento do melasma, Melan Redux, vai te dar o passo a passo para tratar os diferentes tipos de melasma do seu paciente. Você pode achar que já te falaram tudo sobre melasma e que você já possui todos os protocolos clínicos de tratamento. Mas e se eu te dissesse que você não sabe tudo? Você acreditaria? Hoje você está condicionado a acreditar que temos somente 3 tipos de melasma. Eu vou introduzir os códigos do melasma. Os códigos do melasma que estão escritos no DNA, mas que são expressos ao longo da vida dos nossos pacientes, capaz de influenciar o aparecimento e o tratamento dos diferentes tipos de melasma, dos 10 tipos de melasma. E hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre manchas e melasma na nossa trilogia Melan Redux 2.0, decodificação e reprogramação do melasma. Então, como é composta a pigmentação da nossa pele? A nossa pele é composta de uma mistura de cores, de melanina, que é o pigmento endógeno que dá cor à nossa pele. Amarelo, vermelho, castanho claro, castanho escuro. Como se fosse uma paleta de cores, uma base de maquiagem. Aonde então a melanina é formada? A melanina, que é essa proteína, esse pigmento, ela é formada nos nossos melanossomos, que são organelas presentes nos melanós, que são as nossas células dendríticas de origem nervosa, responsáveis pela coloração da pele, dos cabelos, que tem por função maior proteção. E estão aonde? Elas estão presentes na epiderme e a derme. Então elas são as células dendríticas que vão jogar a melanina para a nossa epiderme, dando cor à nossa pele. Mas dependendo dos casos, pode ocorrer o que? Algumas, migrações errôneas, alguns excessos, que nós vamos discutir então, formando-se as hipercromias. Então, que a nossa pele é formada por 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme, é importante entendermos a funcionalidade, principalmente aqui, da epiderme e da derme, já que os melanós, que são as células produtoras de melanina que dá cor à nossa pele, elas estão ali na interface entre epiderme e derme. A epiderme é responsável pela proteção da pele, formando uma barreira de proteção. E quando realizamos procedimentos extremamente agressivos, essa epiderme, então removida, deixa a nossa pele vulnerável. É aí que entra a importância da cosmetologia, que nós vamos conversar muito durante a nossa jornada. A derme, logo abaixo da epiderme, é formada pelos fibroblastos, responsáveis pela formação de colágeno, elastina, ácido hialurônico, responsável pela resistência mecânica e viscoelasticidade da pele. Se você tem colágeno, ácido hialurônico, a sua pele ela está íntegra, não existe aquele processo de derretimento, aquela flacidez.
E essa melanina, ela presente ali na interface, ela difere em relação à cor. Nós temos 4 tipos de melanina: a felmelanina, que é a melanina avermelhada, a melanina amarelada, a melanina castanha mais clara e a castanha mais escura. E essa melanina em quantidade e em coloração diferente dá origem aos diferentes fototipos, ou então diferentes colorações de pele. Então, uma pele mais clara, uma pele clara, intermediária, uma pele morena, até chegar numa pele negra e num negro um pouco mais azulado. E quanto maior a pigmentação da pele, maior a quantidade de melanina disponibilizada na pele, porque a gente tem mais melanossomos, que são as organelas que liberam, que armazenam essa melanina. E, consequentemente, vamos ter várias tonalidades de pele, mas também vamos ter uma maior susceptibilidade a hiperpigmentações pós-inflamatórias. É por isso que vamos observar que quanto maior a pigmentação da pele, mais susceptível a manchas e ao próprio melasma o paciente é. Bem como também vamos avaliar muito sobre reincidiva e efeito rebote em fototipos maiores. Peles mais melanizadas, que têm quantidade maior de melaninas, peles de pessoas morenas, negras, existe uma tendência maior a ter manchas por efeitos pró-inflamatórios e também ser mais difíceis, mais resistentes aos tratamentos aplicados na pele. Outro ponto importante: como que essa pigmentação acontece? A melanina, sobre o efeito ou estímulo da radiação solar, ela é formada por mecanismo de proteção. Então você vai para a praia e você se bronzeia, esse bronzeamento é decorrente de um mecanismo de proteção, porque o sol ele levou a um dano da sua pele. E esse mecanismo de formação de melanina é chamado de melanogênese, que é a formação de melanina na pele. E como então surgem essas hipercromias, que é essa produção descontrolada de melanina devido em primeiro momento à radiação solar? Mas também a gente tem que deixar claro que não só ocorre as hipercromias, ocorre também as acromias e também o aparecimento do próprio melasma, que a gente vai estar discutindo um pouquinho mais. Bom, eu entendi então que eu tenho as hipercromias, eu tenho as acromias na pele, mas como que acontecem essas acromias? O problema é que quando a pigmentação ela é estimulada, ela não vai ocorrer de uma forma uniforme. Então, eu vou tomar um sol, eu vou estimular a produção de melanina na pele. O grande problema é que as acromias acontecem principalmente com o envelhecimento da pele. Porque você tem aí um descontrole na transferência dessa pigmentação para a sua epiderme e, consequentemente, essa menor transferência e menor renovação celular leva o que? Alguns pontos de hipercromia e alguns pontos de acromia. Então a gente pode dizer que o grande problema é que a pigmentação, quando ela é estimulada, ela não ocorre de forma uniforme, levando então essas diferenças de coloração na pele, alguns pontos de acromias, alguns pontos de hipercromias. E essas acromias elas acontecem principalmente com o envelhecimento, mas também pode acontecer como efeito colateral da própria hidroquinona, mas a gente vai falar isso em outro momento. Mas com o envelhecimento, sim, elas se tornam mais evidentes. O estímulo da radiação solar, ele leva às hipercromias e com o envelhecimento, essa transferência dessa pigmentação para a nossa epiderme, que vai dar cor à nossa pele, ela é prejudicada. Então você vê alguns pontos localizados de pigmentação em excesso e alguns pontos que não estão pigmentados. E aonde que isso acontece em maior proporção? Somente nos braços e nas mãos, aonde você vai ver com o envelhecimento as melanoses senis, que são as mais usuais. E é importante deixar claro que a reptilização dessa pele, que ocorre a cada 28 dias e numa pele envelhecida torna-se lenta, ela também tem um papel extremamente importante e impactante. Quanto menor essa renovação epitelial,
mais concentrada esses pontos de hipercromias e acromias na pele. E, portanto, quando você realiza um peeling, utiliza um ácido retinóico, por isso que você vê que já existe sim um espalhamento dessa pigmentação na pele. Então, a sua percepção óptica visual é que você já clareou a sua pele. Então, é muito comum verificar essas diferenças de coloração com o envelhecimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de mancha na pele. Nós temos vários tipos de manchas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Nós temos as manchas genéticas, que são as manchas de nascença, e as manchas epigenéticas, que são as manchas solares, manchas por procedimentos inflamatórios, manchas por extravasamento de sangue, o próprio melasma e outras. Então, quais são os tipos de manchas na pele e como elas surgem? Então, primeiro momento, as manchas genéticas. As manchas genéticas que acontecem após o nascimento. As manchas epigenéticas por radiação solar, inflamação, por procedimentos inflamatórios e pela própria hidroquinose. As manchas de nascimento se classificam em manchas por pigmentação e vascularização, onde nós encontramos então por pigmentação os nervos congênitos e vascularização os hemangiomas, que são os frequentes. As manchas solares, nós temos as sardas, que são manchas escuras pequenas, pontuais, devido à exposição solar excessiva. Geralmente ocorre em áreas expostas, rostos, mãos, mas também temos nas costas. E as sardas são mais comuns em pessoas de pele clara, entretanto elas podem ocorrer em pele morenas e negras, sendo a exposição solar um fator desencadeante. E as manchas por radiação solar, principalmente as sardas, elas não são removidas, elas são principalmente clareadas. As manchas de envelhecimento. Aqui a gente vai falar muito sobre as melanoses senis. Essas são as manchas escuras, menores e maiores, irregulares, que aparecem com idade, principalmente nas áreas expostas ao sol ao longo da vida, principalmente aqui na região das mãos, dos braços, que aparece principalmente em idoso. É uma pigmentação não uniforme, que ocorre principalmente devido ao descontrole da produção de melanina e também transferência, gerando então pontos de acromias e hipercromias. E um fator impactante aqui é a falta de renovação celular. Porque se a renovação celular ela ocorre a cada 28 dias, existe sim uma uniformização dessa pigmentação na pele, mas com o processo de envelhecimento, essa renovação celular comprometida, esse espalhamento da melanina na pele é comprometido. Outras manchas também que podemos encontrar são as manchas após procedimentos inflamatórios, que são as hiperpigmentação pós-inflamatórias. Manchas que surgem após procedimentos inflamatórios, como por exemplo, laser de alta, depilação e os próprios peelings. Essas manchas também elas podem, dependendo do fototipo, elas podem sim ser clareadas e até mesmo removidas. Manchas de acne pode acontecer na pele após cicatrização de espinhas ou lesões de acne, porque essa pele ela está extremamente avermelhada, gerando então consequentemente um processo extremamente inflamatório, levando a uma mancha nessa pele. Outro tipo de mancha também são manchas avermelhadas decorrentes da hiperemia frequente, principalmente após peeling de fenol. Essas manchas elas podem sim ser controladas de acordo ali com protocolos de modulação dessa inflamação e principalmente modulação de fatores pró-histamínicos. Essas manchas elas podem sim ser moduladas, medicamentos que vão modular a inflamação e também a modulação da histamina, diminuindo essa sensibilização maior da pele. Manchas após extravasamento de sangue com depósito de hemosiderina, que ocorre ali por processos de rompimentos de vasos, extravasamento de sangue de modo geral, bem como também manchas roxas decorrentes de depósito de hemosiderina por trauma, elas podem sim ser removidas por alguns peelings específicos. E aqui a gente também fala muito de alguns ácidos específicos para a remoção desses tipos de manchas, bem como também a modulação da própria inflamação para não gerar um outro tipo de mancha, que são as HPIs, que são hiperpigmentações pós-inflamatórias.
E o melasma, que é o surgimento de uma mancha castanha escura ou marrom acinzentada na pele, devido à produção excessiva de melanina, sendo mais frequente na face, mas também a gente pode observar em outras áreas, como no pescoço, no colo, áreas expostas de modo geral, que tem origem decorrente de diferentes tipos de fatores etiológicos, mas principalmente acomete mulheres devido às oscilações hormonais e radiação solar. Mas aqui também a gente tem homens que têm melasma e a gente vai falar muito sobre isso. As acromias, que na verdade é a falta de pigmentação na pele, que pode ocorrer devido ao próprio envelhecimento da pele, ao próprio vitiligo, que é uma doença autoimune, pode também ocorrer devido ao excesso de hidroquinona na pele, devido à morte dos melanócitos. Então, a acromia é algo que pode acontecer tanto naturalmente com o próprio envelhecimento, mas também devido aos efeitos adversos. Então, qual é o diagnóstico utilizado? O diagnóstico visual, clínico do paciente, a utilização de dermatoscópicos e lâmpadas de Wood, que a gente consegue então avaliar em profundidade aonde está essa mancha, a ficha de anamnese considerando o histórico clínico e o dia a dia do paciente. E vocês então poderiam me perguntar, afinal, essas manchas são removidas, clareadas, minimizadas, adormecidas ou controladas? Eu posso te dizer hoje, com toda a experiência clínica que eu tenho, que a maior parte das manchas elas são clareadas. E quando a gente fala de melasma, elas são principalmente controladas. Então, no caso específico de melasma, nós vamos promover um clareamento dessa pele e então gerenciar, controlar esse melasma, dando uma qualidade de pele para o nosso paciente. Dentre essas manchas, então, que são removidas, podemos classificar, então, em manchas que removemos, aonde a remoção completa de algumas manchas na pele pode ser mais desafiadora, dependendo das causas, da cor da pele, o fototipo e do próprio envelhecimento da pele. Algumas manchas de nascença, como nevo melanocítico ou manchas mais profundas na derme, podem ser sim removidas em alguns casos, utilizando a cirurgia, como a própria excisão cirúrgica. Mas devemos deixar claro que no lugar podem ocorrer o que? Cicatriz e outras manchas que podem ser difíceis de remover posteriormente. Em caso de manchas de nascença, vasculares, podemos remover sim, utilizando lasers, como no caso dos próprios hemangiomas. Então, lasers de alta potência, mas também, novamente, devemos enfatizar que podemos ter sim algum tipo de mancha, consequentemente pós-procedimento, decorrente das HPIs, hiperpigmentação pós-inflamatórias, pós-tratamento. A remoção das manchas solares em pacientes de peles claras e jovens pode sim acontecer com um percentual de sucesso maior, utilizando-se laser de alta, que destrói os pigmentos nas camadas superficiais e profundas e até mesmo os peelings nas diferentes camadas. No entanto, essa remoção completa pode não acontecer em fototipos maiores, em pessoas morenas e negras. Então, essa remoção completa, ela é muito complicada de afirmar para o paciente. O ideal seria você sim afirmar que você pode clarear, minimizar e controlar essas manchas. As manchas que clareamos, essas manchas podem ser minimizadas, reduzidas ou clareadas com tratamento específicos utilizando despigmentadores em cremes, procedimentos a laser, peelings químicos e ou associações, métodos com associações de protocolos. Essas manchas causadas por exposição ao sol e manchas também de acne, elas podem ser tratadas com sucesso quanto ao clareamento da pele. Manchas que controlamos, aqui eu tenho que deixar claro que são aquelas manchas que vamos deixar quiescentes, dormentes. E aqui eu vou falar especificamente do melasma. Melasma é uma mancha concisa que nós não conseguimos removê-lo, nós vamos clarear e controlá-lo. Bom, em resumo, falamos dos diferentes tipos de manchas, suas origens, seu diagnóstico, sua remoção, mas agora vamos deixar claro que quando se fala então de melasma, existe uma diferença muito grande em relação às manchas.
E a principal diferença reside nas diferentes causas etiológicas, principalmente também relacionada à sua forma contínua, que são manchas maiores, escurecidas e sombreadas na pele em profundidade e em áreas bem determinadas, na região centrofacial, malar, zigomático, região da glabela. E outro ponto importante que diferencia em relação às manchas é a sua resistência aos tratamentos usuais. Então, nesse sentido, é muito importante a ficha de anamnese, onde o paciente contará um pouco sobre a sua genética e o seu dia a dia clínico, e seu histórico de medicamentos, de cosméticos, do próprio melasma, como apareceu, como que ele tratou e tudo que ele fez ao longo da vida dele. Quando se trata de melasma, nós buscamos principalmente o controle dessa pigmentação nessa pele. O melasma em particular, ele pode ser desencadeado por diferentes fatores, mas principalmente a exposição solar e os hormonais são os mais impactantes. E nós vamos discutir um pouco. Em vez de esperar que o melasma desapareça completamente, o objetivo principal do tratamento é controlar e reduzir a aparência das manchas escuras na pele do paciente. Não existe tratamento milagroso que promete que vai remover o melasma da sua face. Temos que entender que a partir do momento que o melasma se instaurou na sua pele, o tratamento vai ser controlá-lo ao longo da sua vida. Para isso, condutas profissionais adequadas, bem como skincare diário adequado, vai fazer toda a diferença. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho quais seriam as melhores práticas de prevenção e tratamento dessas manchas e do melasma, mas a gente vai ter um vídeo gravado falando especificamente do melasma, mas aqui a gente vai falar de modo genérico. A prevenção envolve o uso regular de protetor solar, com precaução de exposição solar excessiva, já que em ambos os casos de mancha e melasma, elas são causadas em sua maioria pela exposição solar. Além disso, utilizar protetores solares de elevado FPS acima de 30 e frequentemente reaplicá-lo na pele garante uma proteção maior. Além disso, adotar hábitos saudáveis para a pele na sua rotina skincare, utilizando produtos cosméticos adequados, vão ser extremamente importantes. Porque dependendo do cosmético que você aplica na sua pele, você pode sim levar a uma pigmentação, a uma hipercromia e também piorar ou estimular o melasma. Fuja de soluções milagrosas para o clareamento da sua pele, como ácidos noturnos, já que o uso de forma desmedida pode levar ao aparecimento e à piora das manchas e do melasma. Cuidado com a hidroquinona sem um acompanhamento profissional. Você vai descobrir que a hidroquinona ela tem resultados fantásticos, mas o profissional tem que acompanhar de perto. Cuidado com procedimentos extremamente pró-inflamatórios, como peelings, microagulhamentos, laser de alta, laser de depilação e até mesmo a utilização de produtos cosméticos que podem levar a uma toxicidade, a uma inflamação maior da pele, que pode levar às HPIs, as hiperpigmentações pós-inflamatórias. Em casos específicos de melasma, utilizar protetores para peles sensíveis, sem conservantes, como no caso parabenos, formaldeídos, entre outros, corantes, fragrâncias e alguns filtros químicos, como a bubenzona, o octocrileno, que podem levar a uma maior sensibilização da pele, retroalimentando o melasma por mecanismos inflamatórios. Em relação aos tratamentos, os tratamentos existentes do melasma de manchas incluem cremes despigmentantes, procedimentos estéticos e terapias a laser. No entanto, o melasma em particular requer abordagens específicas e isso nós vamos abordar especificamente no nosso próximo vídeo.
Mas já adianto que vou falar um pouco sobre a minha experiência clínica. O que mais vejo no meu consultório são pacientes que apresentam diferentes tipos de manchas na pele e, em muitos casos, manchas e melasma, sendo que eles nem imaginam que, em muitos casos, eles têm melasma. E esses pacientes, eles estão utilizando somente ácidos no seu home care, porque existe um mito que o ácido noturno, ele é extremamente bom para a pele, que renova a pele, que clareia a pele. E a gente vai falar muito sobre isso, que o ácido, ele é muito bom para a pele, ele gera um clareamento, uma renovação. Mas em muitos casos, de forma frequente e recorrente, esse ácido pode levar a uma sensibilização maior dessa pele, levando sim a um efeito rebote de pigmentação nessa pele. Em muitos casos, o que os pacientes não sabem é que esse melasma que agora está na pele dele, ele poderia ter sido, entre aspas, evitado. Ele poderia sim não ter aparecido se ele tivesse tomado algumas precauções preventivas, como utilizar o protetor solar, realizar medidas preventivas quando, na gravidez, utilizando cosméticos que podem ser utilizados durante a gravidez para evitar o descontrole do melasma, o aparecimento do melasma, bem como também a utilização do skincare adequado após procedimentos pró-inflamatórios. O que eu percebo no meu dia a dia clínico é que ainda existe um mito muito grande sobre a importância do skincare. Então, nesses 3 casos que eu comentei com vocês, se o paciente tivesse utilizado o skincare adequado do protetor solar, o skincare adequado para prevenir o melasma gravídico e o skincare adequado após o procedimento profissional estético, ele não teria o melasma. Então, o que eu mais vejo é a falta de conscientização do paciente de uma rotina adequada do skincare. Isso mesmo. Bom, eu vou agora responder algumas perguntas que vão ajudar você a ter um entendimento maior sobre manchas, melasma, como tratá-las, como resolver alguns casos e o que seria essa mancha de modo geral. Então vamos começar. Doutora, tem uma mancha na região do buço, o que eu faço? É mancha ou melasma? Aí eu pergunto, como apareceu essa mancha? Qual o seu fototipo? Apareceu após procedimentos? Bom, é lógico que, aqui, virtualmente conversando com vocês, sem ver essa mancha, fica muito difícil eu falar para vocês com certeza a origem dessa mancha. Mas de modo geral, a origem de manchas na região do buço são manchas decorrentes de procedimentos estéticos, principalmente depilação. E pela falta de um home care adequado após o procedimento, essa mancha se consolidou na pele do paciente. E se o paciente ainda tiver um fototipo 3, 4, 5, aí sim ele é muito mais suscetível a uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Bom, como que nós podemos então tratar? Produtos clareadores, vitamina C, alfarbutina, ácido ferrúrico e outros clareadores. E uma proteção solar efetiva, com FPS acima de 30 e reaplicados. Lembrando que sempre devemos reaplicar o protetor. Bom, nesse caso, pensando em ser uma mancha, agora, tendo uma avaliação criteriosa e descobrindo que é um melasma, aí os tratamentos são muito mais arrojados. A gente, na verdade, vai entrar com o controle desse melasma. Uma segunda pergunta. Doutora, tenho melasma e usei ácido noturno, a minha pele manchou, o que eu faço? Gente, se manchou, com certeza a sua pele ficou extremamente vermelha e por inflamação excessiva ocorreu HPI, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória, dando então um efeito rebote, um boom de pigmentação, e aí ela piorou. Nesse caso, você para com tudo que você fez na sua pele e procura um profissional, porque o profissional então vai ter que dessensibilizar a sua pele com cosmetologia calmante e também procedimentos moduladores da inflamação e da melanogênese. Uma outra pergunta, pessoal. Doutora, eu fiz microagulhamento,
tive uma reação alérgica e a minha pele manchou. Geralmente, casos de alergia acontece quando você utiliza após o microagulhamento cosméticos com fragrâncias, conservantes, que não são adequados, principalmente após procedimentos estéticos e principalmente microagulhamento, que deixa a pele exposta, aberta. E nesse caso gerou-se um processo pró-inflamatório, alérgico, que levou então a uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E nesse caso também, né, a gente tem que avaliar melhor o seu caso clínico e tudo mais, pessoalmente, mas desse modo também o ideal seria utilizar cremes clareadores à base de vitamina C, a orbutina e a cinamida, que vão modular essa melanogênese, mas também cosméticos calmantes, que vão modular essa inflamação da pele. Mas o ideal é você procurar um profissional que vai te ajudar no melhor tratamento. Uma outra pergunta: doutora, eu fui pra praia e estou com uma mancha grande na face, na região da testa, no meio das sobrancelhas. É uma mancha ou um melasma? E aí eu perguntei, essa mancha ela é contínua? Na maioria das vezes o melasma pode sim acontecer nessa região da glabela, é muito comum, mas a gente tem que entender o histórico do paciente, a gente tem que entender o tipo de pigmentação, porque existe diferença sim entre manchas e melasma. Então o ideal é você procurar um profissional para fazer esse diagnóstico assertivo, se é mancha, se é melasma, e então realizar um tratamento adequado para o seu gerenciamento do seu melasma. Nós chegamos então ao fim desse primeiro vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigada pela participação de vocês e também lembrar vocês para não se esquecer de inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, comentarem, darem o seu like, seu feedback e então assistir os meus próximos vídeos onde eu estarei falando um pouco mais sobre melasma, nossa trilogia Melan Redux 2.0, decodificação e reprogramação do melasma. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Beijo de luz. Muita luz pra